Fala, OABeiro, fala, OABeira, professor Tiago Ramos na área para a abordagem de mais uma questão de direito civil voltada ao exame da OAB. Nessa oportunidade, iremos analisar como a sucessão testamentária tem sido objeto de questionamento pela banca FGV no exame da OAB. Então, sem mais delongas, bora analisar a questão FGV 2022, 35º exame de ordem. Renatinho, conhecido influencer digital, conquistou ao longo dos anos muitos seguidores e amealhou vultoso patrimônio. Renatinho é o único filho de Carla e Júlio, que se divorciaram quando Renatinho tinha 3 anos de idade. Carla nunca concordou com as atividades de influencer digital desenvolvidas pelo filho, pois achava que ele deveria se dedicar aos estudos. Júlio, por outro lado, sempre incentivou bastante o filho e, inclusive, sempre atuou como gestor da carreira e do patrimônio de Renatinho. Aos 15 de março de 2022, Renatinho completou 16 anos e, na semana seguinte, realizou seu testamento sob a forma pública, sem mencionar tal fato para nenhum dos seus pais. Em maio de 2022, Carla e Júlio, em comum acordo e atendendo ao pedido de Renatinho, emancipam seu filho. E, para a tristeza de todos, em julho de 2022, Renatinho vem a óbito em acidente de carro, que também levou o motorista à morte. Com a abertura da sucessão, seus pais foram surpreendidos com a existência do testamento e, mais ainda, com o fato de Renatinho ter destinado toda a parte disponível para a constituição de uma fundação. Diante da situação hipoteticamente narrada, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, concatenando aqui as ideias, é importante destacar a idade de Renatinho e o fato dele ter destinado toda a parte disponível sem a concordância dos pais. Vamos lá para os itens. Item A. O testamento de Renatinho é válido, pois em que pese a incapacidade civil relativa no momento da sua feitura, a emancipação concedida por seus pais retroage e tem o efeito de convalidar o ato. Item B. O testamento de Renatinho é válido, em razão dos efeitos da emancipação concedida por seus pais. No entanto, a destinação patrimonial é ineficaz, visto que só podem ser chamadas a suceder na sucessão testamentária pessoas jurídicas já previamente constituídas. Item C. O testamento de Renatinho é válido, pois a lei civil assegura aos maiores de 16 anos a possibilidade de testar, bem como a possibilidade de serem chamados a suceder na sucessão testamentária as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Item D. A deixa testamentária para a constituição de uma fundação seria válida. No entanto, em razão de o testamento ter sido realizado quando Renatinho tinha apenas 16 anos e não emancipado, o testamento todo será invalidado. Questão clássica sobre testamento cobrada aqui no exame da OAB. O primeiro aspecto que você precisa ter em mente é que a idade mínima para que alguém possa realizar um testamento no Brasil é de 16 anos. Nessa perspectiva, anota aí, podem realizar testamento no Brasil os maiores de 16 anos. É o caso de Renatinho. Renatinho, o testador, no momento do testamento, tinha 16 anos. Professor Tiago, mas no momento do testamento, Renatinho não estava ainda emancipado. Ou seja,
No momento do testamento, Renatinho era ainda um menor incapaz, na medida em que não havia ainda a emancipação. Não tem problema. Uma outra dica que precisa estar no seu radar de conhecimento é que um testamento exige, em termos de critérios formais, a idade mínima de 16 anos. Completou 16 anos, a pessoa está apta a realizar um testamento. E isso ocorre independentemente de o menor for assistido pelos pais ou de eventual emancipação. Ao contrário do casamento, cuja idade é também de 16 anos, mas no casamento se exige a assistência dos pais, ao contrário do testamento, cuja assistência dos pais ou a emancipação não é um requisito. Portanto, é mais fácil no Brasil que a pessoa teste do que case, porque a idade é a mesma, mas aqui no testamento não se exige emancipação, tampouco assistência dos pais. Um outro aspecto a ser destacado, de extrema relevância, é que quem tem herdeiros necessários, ascendentes, descendentes, pode testar no limite da parte disponível. A parte disponível é 50%. Porque a outra metade corresponde à legítima, o que a lei garante para os herdeiros necessários, cônjuge, ascendentes e descendentes. Então, Renatinho tinha pais, ou seja, Renatinho tinha herdeiros necessários. Mas a questão trouxe para a gente que Renatinho destinou toda a parte disponível. E é esse o elemento que você precisava concatenar na hora da prova ou em futuras provas. Toda a parte disponível é 50%. Então não há nenhuma ilicitude que vicie o testamento. Porque ele não destinou todo o patrimônio dele na íntegra, não. Ele destinou 50%, ou seja, toda a parte disponível. Professor, então o testamento aqui formalmente é válido. Formalmente é válido. A idade Renatinho tem, não precisa de emancipação e assistência. O que importa é que o sujeito tenha a plena consciência, ou seja, a manifestação de vontade no momento do testamento, que é o caso da questão. E aí você pode estar se perguntando sobre quem pode receber um bem em testamento, porque a questão também versa sobre quem pode receber o bem testado. Pessoas naturais e pessoas jurídicas podem ser herdeiras testamentárias. No caso das pessoas jurídicas, a pessoa jurídica já pode existir ou um testamento pode destinar bens para criar uma pessoa jurídica, o que inclui, por exemplo, uma fundação. Em termos legais, o artigo 1799 do nosso Código Civil 2002 traz exatamente essa possibilidade, que na sucessão testamentária podem ser chamados a suceder, ou seja, podem de fato herdar pessoas jurídicas, inclusive fundações a serem constituídas. Então, como ele já tem 16 anos, o testador Renatinho, não há nenhum vício, nenhuma ilicitude que macule esse testamento. Isso sinaliza para a gente que a resposta correta é o item C. O testamento de Renatinho é válido, já que ele tem a idade mínima para isso, e a fundação é sim passível de receber, de ser chamada a suceder na sucessão testamentária. Não há nenhuma ilicitude, não se exige emancipação, não se exige assistência, pessoas jurídicas já criadas ou a serem criadas podem herdar
na via testamentária. Gabarito é o item C e os outros itens estão equivocados pelas razões aqui explicitadas. Sou o professor Tiago Ramos, professor de Direito Civil, voltado ao exame do OAB. Siga, comenta e compartilha o nosso conteúdo para movimentar o nosso trabalho, porque conhecimento é poder e nada e ninguém pode macular os nossos sonhos. Gabarito C de Caminhemos Juntos. Até breve com mais questões padrão OAB. Até breve e muito obrigado pela sua companhia.